Olá, gente! Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a contagem dos pontas. Então, eu tenho aqui um paciente e eu tenho aqui uma imagem que eu fiz uma marcação para a IM2 no vermelho. Eu sempre gosto de colocar o inflamassoma, as que é IM2 no LRP3, na cor vermelha, porque a cor vermelha é uma cor que tem menos background, dá menos background nos tecidos e ela tem um brilho forte, né? O verde, ele costuma dar muito background, ele tem um brilho muito forte, mas também costuma dar muito background. E como os pontos são estruturas bem pequenas, então é bom a gente fazer diminuir o background, é muito importante pra gente, para melhorar a visualização dos pontas. E o Far Red, que é o 633 ou 647, ele também tem pouco background, mas o brilho dele é fraco, ele brilha menos, então isso pode dificultar um pouco as nossas análises, por ele brilhar menos e os pontos serem estruturas pequenas. Então, para tecido, eu acho que o ideal é colocar a marcação mais importante que você tem no vermelho. No nosso caso aqui, a contagem do inflamassoma é importante colocar no vermelho. Eu tenho aqui uma imagem, essa imagem no formato CZI, que é do microscópio confocal, do T-Photon, e ele abre no programa do confocal, que é esse aqui, o ZenBlue. Eu tenho aqui, essa aqui é a nossa imagem, né? Eu fiz várias marcações, marcação para podoplanina, que é pneumose tipo 1, para pneumose tipo 2 no Far Red. Eu tenho aqui o campo claro e aqui o vermelho, que é onde está a ponta. Então, eu gosto de fazer as contagens no zoom, aqui é o zoom, no zoom de 50. A gente vai ter mais ou menos essa visualização aqui das células. Clicando aqui, você consegue ativar ou desativar alguns canais. E aqui, desse outro lado, você seleciona os canais, você consegue ajustar a intensidade da cor. Então, para cá, você consegue retirar um pouco do background. Vou colocar aqui no verde para vocês verem melhor. Para cá, você consegue tirar um pouco do background. Vocês observarem aqui, ó, por exemplo, tem um background verde. A gente consegue tirar um pouco esse background. E para cá, mexendo para cá, você consegue aumentar a intensidade da marcação. As análises que a gente vai fazer, elas são no vermelho, que são os pontos. Eu vou colocar aqui o campo claro, do mesmo jeito que o campo claro aqui no branco, você consegue também ajustar para você ver melhor aqui, ó, o tecido, entendeu? A parte do tecido. Mas para a contagem dos pontas, a gente pode usar o campo claro, mas é melhor de visualizar no campo escuro. Então, você pode ajustar aqui o azul, que é o DAP, né, e vamos para o vermelho. No vermelho aqui, ó, a gente já consegue ver um ponto bem aqui. Essa célula aqui tem um pontazinho. A gente pode diminuir se tiver muito background vermelho. O vermelho normalmente não dá background, mas se tiver, a gente pode diminuir um pouquinho e pode aumentar um pouquinho aqui para esse ponto ele ficar mais forte. Não dá para aumentar demais, porque começa a aparecer, estoura a marcação, começa a ver tudo brilhando. Mas a gente pode aumentar um pouquinho, né, por exemplo, que aí alguns pontos, por serem muito pequenos, por serem fracos, eles começam a aparecer, como por exemplo dessa célula aqui. Tá vendo aqui? A gente não vê, agora a gente pode começar a ver. E isso acontece porque o ponto ele é uma estrutura muito pequena, muito pequena, às vezes essa célula não tá, esse ponto não está exatamente no plano focal que a gente bateu a imagem, então a gente consegue visualizar eles melhor mexendo aqui na imagem.
Aí você pode mexer para todos os lados aqui. Aí você, né, visualmente, você decide assim que é um meio termo bom, né, que não fique aparecendo o background, como aqui, mas que você consiga enxergar bem essas estruturas. O ponto deles são essas estruturas arredondadas, pontos, são como fossem pontos. E é importante, quando for fazer as contagens, é importante observar se eles estão dentro da célula. Tá vendo? Olha, quando eu coloco o campo claro, a gente consegue ver que esse ponto aqui está dentro da célula. A gente consegue ver que esse aqui também está dentro da célula. É importante ver, porque às vezes sujeira, por exemplo, isso aqui é uma fibra de elastina, colágeno, e tem uma estrutura aqui em ponto. Só que isso aqui não é célula, então isso aqui pode ser uma sujeira. Colágeno, ele brilha em todos os canais. Então, essas fibras de colágeno aqui, você não vai contar, porque isso aqui não está dentro de uma célula. Ou não é aconselhável contar. Às vezes sujeira, tipo, ó, isso aqui não tem cara de ponta, tá numa fibra de colágeno, isso aqui provavelmente é sujeira. Isso aqui, olha, provavelmente é uma célula morta que morreu e ela pode ter tido um ponto, morreu de piroptose, ou isso aqui pode ser só sujeira. Quando é assim, eu também não conto. Não acho bom contar, né? E, por exemplo, a gente consegue ver vários pontos aqui, né? E, por exemplo, eu vou tirar aqui. Essa célula aqui, ó, ela tem a IM2, essa marcação para a IM2 em toda a célula. Eu não conto. Isso aqui eu não vou contar como ativação de IM2. Ela só tem o IM2 espalhado no citoplasma, que é o caso dessa célula aqui também. A gente não consegue observar uma estrutura em forma de ponta nessa célula. Então, isso aqui eu também não conto. Os pontos são essas estruturazinhas aqui, tá bom? Então, eu acho que essas são as principais considerações quando a gente vai fazer a contagem dos pontos. E aí a contagem, ela é manual. Eu opto por fazer manual porque todas essas pequenos detalhes, como estar dentro de uma célula, o tamanho, né, a forma, por exemplo, isso aqui é sujeira. Isso a gente, fazendo manual, você consegue delimitar bem para fazer essas contagens. Fazendo automático, pode ser que o ImageJ ou o software que você está usando, ele reconheça essas estruturas que estão fora da célula. Entenderam? Então, para garantir que está fazendo uma contagem, né, de pontas mesmo, e não entrando sujeira ou essas outras coisas, aí eu prefiro fazer manual. E a contagem manual é aí você vai 1, 2, 3 aqui, aí esse aqui, tô com dúvida, aí vamos olhar o campo claro, não é, ó, então não conta, 4, e assim vai. Você conta, e aí você conta a imagem inteira. Tudinho. As primeiras contagens são um pouco difíceis, depois você vai pegando a mão. Vai ficando mais rápido. Depois que você contou a lâmina inteira, eu tenho uma planilha do Excel, que é da seguinte forma. Eu tenho aqui, essa aqui é a imagem do paciente, por exemplo, 139. O paciente 139. Nele eu contei 50 pontos. Então, eu anoto aqui, 50 pontos. Agora, a gente tem que calcular a área do parênquima dessa imagem, que já foi ensinado em vídeos anteriores, mas eu vou mostrar aqui novamente como que é feito. Nesse caso aqui, eu diminuo o zoom aqui da imagem. E, como o verde ele tem um background muito alto, você pode fazer isso ou no campo claro, ou você pode fazer com o verde, que tem um background muito alto. Ele marca tudo, tá vendo? Então, eu ajusto o verde para o verde ele ficar brilhando em tudo. Tento tirar só essas áreas aqui assim, para elas ficarem um pouco mais escuras. Mas o verde, ele brilha em tudo, tá vendo? Tudo vai brilhar em verde, né? Depois que eu faço isso, eu venho em File,
salvar como. E aí eu exporto essa imagem no formato JPG. Ele demora um pouquinho para salvar essa imagem. E aí, no ImageJ, eu vou calcular a área do parênquima dessa imagem. Então, aqui no ImageJ, eu pego a minha imagem JPG. Quando eu salvo assim, ele forma dois arquivos. O arquivo que eu vou usar é esse aqui. Então, a gente pode só clicar e arrastar para cá, que a imagem vai abrir. A imagem é um pouquinho pesada, ela pode demorar um pouquinho para abrir. Então, tá aqui a minha imagem. O que a gente vai fazer agora é setar a escala. Para setar a escala, a gente vai vir aqui embaixo, descendo essa barrinha, vai vir informações. Que são as informações da imagem. Aqui tem vários dados da imagem. E bem aqui, olha, tem a escala. Significa que cada pixel equivale a 0,15 micrômetros. Então, a gente agora vai setar a escala dessa imagem. Então, eu venho aqui em Analyze, Set Scale. Cada pixel, ou seja, um pixel, equivale a 0,15 micrômetros. Depois que eu setei a escala, eu venho em Image, Type, 8 bits, Image, Adjust, Threshold. E aí, o que está em vermelho é o que a gente vai contar. Eu quero contar a área do parênquima. Então, a gente seleciona assim um meio termo, né, para pegar, né, não pode pegar muito background que nem aqui tem, né, mas também não pode ficar assim, né, porque você está perdendo um pouco da área do parênquima. Então você encontra assim um meio termo, né, se ficar um pontinho ou outro assim, não tem problema, porque é muito pouco, mas você ajusta e aí você dá Apply. Depois que você deu Apply, você vem em Analyze, não esquece de setar os measurements, né? Você quer a área, você quer Limit to Threshold, isso aqui que é importante. Então, depois que você setou, você vem em Measure, e aí você vai usar esse valor aqui da área. Você pode copiar, esse valor aqui é o valor da sua área em micrômetros quadrados. E aí você vai ter aqui, para você calcular quantos pontos, é preciso normalizar essa contagem de pontas pela área do parênquima. Porque a área do tecido pulmonar, mesmo você fazendo 10 imagens de cada lâmina, fazendo 10 número de imagens, a área do parênquima pulmonar, ela vai ser diferente entre os pacientes. Entre os pacientes que você está avaliando, ou entre as amostras que você está avaliando. Então, você tem que normalizar pela área de tecido, do tecido que você está medindo. Se é fígado, você vai calcular a área do fígado, se é pele, se é pulmão, você tem que calcular a área do tecido, para poder normalizar entre as suas contagens. Então, agora, aqui seria o valor normalizado. Então, eu faço igual a contagem de pontas dividido pela área do parênquima. Isso aqui está em micrômetros quadrados. A gente precisa normalizar isso aqui para milímetros quadrados, porque aí fica um valor melhor, visualmente melhor. Então, para normalizar esse valor aqui para milímetros quadrados, eu transformo a área do parênquima em milímetros. Então, para transformar esse valor aqui em milímetros, a gente multiplica por 10 elevado a menos 6, que no caso é esse valor bem aqui. Então, a gente faz a multiplicação por esse valor. Pronto. Aí, então, a gente tinha antes, né,
A gente tinha aquele número enorme, que é em micrômetros quadrados, agora a gente tem zero... Aqui. Agora a gente tem 0,2 milímetros quadrados, que é a área que a gente analisou do nosso tecido. E isso equivale, né? Agora a gente tem essa normalização em milímetros quadrados. Isso equivale que a gente tem 209 pontas por milímetro quadrado. E assim a gente vai usar esse valor aqui, esse dado aqui, para plotar o nosso gráfico. E é isso.